Eu gostaria de enaltecer agora um outro grande apoiador dos arranjos de desenvolvimento da educação, que é o Programa Suzano de Educação, que vem apoiando 5 arranjos atualmente. Então, gostaria de parabenizar e agradecer o apoio, em nome da Rede de Arranjos do Brasil, a Jaqueline Reis e a Ana Luísa Reis Rosa Vaz, que aqui estão hoje. Muito obrigada. Agora eu gostaria de chamar os líderes dos arranjos, Carlos Eduardo Moreira e Ricardo Berbel. Boa tarde, eu sou Ricardo Berbel, líder do ADE Chapada Diamantina e regiões. Carlos Eduardo Moreira, líder do ADE Serra Catarinense, região de Lages. Pessoal, para a nossa última mesa, quarta mesa, cujo tema é Final da Gestão, Diálogos sobre a transição de gestão e experiência de regime de colaboração intermunicipal, gostaria de chamar aqui ao nosso palco Maíra Weber, que está ao meu lado, pesquisadora do Instituto Positivo, como mediadora desta mesa. Quero chamar também um amigo nosso, amigo dos ADEs, amigo lá da nossa região, professor Carlos Eduardo Sanches, doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Gestão da Educação. Também gostaria de chamar o Idelberto Pontes Lima, presidente do Instituto Rui Barbosa, por favor. E conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará. Também chamar a Elizabeth Monteiro, do ICEP, representando o ADE Chapada e Agreste Litoral, ambos da Bahia. E, finalmente, nosso amigo, conhecido de muitas lutas, Marcelo Batista, líder do ADE Noroeste Paulista, São Paulo, e vice-presidente da Undime de São Paulo. Elisiane, eu tenho certeza que por tudo que aconteceu até agora, esse final vai ser genial. Muita coisa vai ser nova, interessante, vai nos ajudar a entender coisas que foram ditas, né? Com certeza. Ricardo. O objetivo desta quarta mesa é apresentar o livro que estamos lançando hoje, destacar os cuidados envolvidos no processo de transição da gestão no campo da educação e demonstrar como o regime de colaboração intermunicipal pode ser um mecanismo de apoio aos gestores educacionais, tanto no processo de condução da transição, mas, em especial, visando a continuidade dos programas e projetos prioritários nos territórios. Está aberta, então, a quarta mesa de debates. Obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada, Ricardo. Bom, boa tarde novamente. Vamos dar início, então, à quarta mesa de debate. E eu trago de início, em relação a essa mesa, quero anunciar, né, para todos nós, os convidados presentes, que é com muito orgulho que eu, em nome da Rede de Arranjos do Brasil, e em nome do Instituto Positivo, os realizadores, né, desse evento, também estamos publicando hoje esse livro, que já está ali disponível para que vocês... Obrigada. Um orgulho nosso, uma conquista nossa. Está disponível lá na nossa biblioteca para que vocês peguem seus exemplares, né? Daqui a pouco os autores poderão escrever, fazer uma dedicatória a cada um de vocês. Esse livro é muito especial para a gente. Temos a parceria nessa obra do Instituto Rui Barbosa, aqui representado pelo Edilberto Carlos Pontes Lima, que é um dos autores do livro. Outro grande autor do livro é o professor Carlos Eduardo Sanches, doutorando em políticas educacionais e conselheiro do Instituto Positivo, um dos autores dessa obra. Eu escrevo 2 capítulos dessa obra como pesquisadora do Instituto Positivo, em conjunto com a nossa Rede de Arranjos do Brasil,
né? 18 arranjos participaram dessa obra. Eu colhi entrevistas com eles para que eles contassem como passaram por esse período de transição política, de gestão política. E eu quero agradecer o apoio que recebemos da Aprende Brasil Educação. Então, quero agradecer imensamente ao diretor executivo da Aprende Brasil Educação, o Fábio Oliveira, que apoiou essa obra tão importante, não só para os municípios que já estão formados como territórios colaborativos, em regime de colaboração intermunicipal, mas para todos os municípios brasileiros que poderão ter nessa obra um apoio para passarem de maneira menos dolorida, mais eficaz, mais saudável, mais sustentável por esses períodos delicados, como a transição de gestão. Certo? Então, eu vou começar esse debate trazendo, então, a primeira palavra. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Beth, pela presença, né, nessa mesa também. Vocês também são autores do livro, também responderam aos questionários, estão aqui. E eu quero abrir essa mesa perguntando, primeiramente, para o professor Carlos Eduardo Sanches, né, por que você chama uma transição de governo como um ato de transição de gestão? Explica para nós essa diferença. E a gente também quer saber algo muito precioso que tem nesse livro, que acabou sendo como um manual, é um livro leve, de fácil consumo, de fácil leitura. Como que você explica tão didaticamente, eu já li em primeira mão, né, como é feito o memorial de transição de gestão? Como que você vê a importância da construção desse memorial para que os municípios tenham uma bela transição política? Queria inicialmente cumprimentar a todos que estão aqui comigo dividindo esse espaço. Que bom estar aqui com vocês, é um privilégio muito grande. Cumprimentar a todos os presentes. Que bom que nós temos a oportunidade de realizar um evento no período como esse, com a característica que ele tem, mas também com o tema que tem. Cumprimentar todos os integrantes de Arranjo, as autoridades que aqui estão presentes, agradecer ao Instituto Positivo pelo convite e também pela possibilidade de contribuir aqui neste livro e nessa obra. A gestão começa no dia 1º de janeiro, quando o prefeito, o governador eleito, o presidente da República e suas equipes tomam posse. Mas a gestão acaba no dia 31 de dezembro. O ciclo é de 4 anos. Independente do que ocorra no meio do caminho e eventuais mudanças que podem acontecer, o ciclo de gestão ele dura 4 anos. E esse ciclo de gestão ele tem como um dos seus pontos altos e fortes o momento da transição. A transição ela é um ato de gestão, porque sem transição não concluímos a gestão. Não é isso, Edilberto? Sem a transição nós não concluímos a gestão. Foi-se o tempo no Brasil, em que alguns dias atrás a gente fazia uma reunião à distância, estávamos falando disso, em que era comum encontrar em todas as regiões do país, computadores com os sistemas apagados, gavetas esvaziadas. Eu tive, infelizmente, a oportunidade de uma vez ver, num determinado município, ainda no mês de janeiro, 23 ônibus do transporte escolar, todos estalerados, sem nenhum pneu e boa parte deles com areia no carburador. Isso é verdade. Isso, estou falando de 15 anos atrás. Foi-se o tempo em que essas coisas poderiam ser admitidas no Brasil. Quando nós temos a organização da gestão ao longo do ciclo de 4 anos, nós temos também, igualmente, o compromisso, a obrigação de organizar o processo de transição. E esta organização do processo de transição tem como ponto forte a elaboração de um memorial de gestão. Pode ser outro nome, cada um pode dar o nome que quiser, mas o memorial de gestão é algo que já vem sendo trabalhado há algum tempo por algumas instituições, por exemplo, a Undime, está lá no Conviva, o Ministério da Educação em algum momento também recomendou memorial de gestão, e o memorial de gestão ele tem como grande objetivo firmar um legado. Porque o esforço, o compromisso e o comprometimento, Maíra, das pessoas que constituíram as equipes e por meio dos procedimentos e dos processos do dia a dia da gestão, precisam ser reconhecidos. Mas o memorial de gestão também tem o objetivo
de evitar que haja descontinuidade na garantia dos direitos e na prestação de serviços para a comunidade. Portanto, o Memorial de Gestão, ele ganha um aspecto importante nesse momento da transição, porque ele vai trazer tudo aquilo que foi feito, mas também vai contribuir para que não haja nenhuma descontinuidade. Quem está na gestão hoje vai trabalhar até 31 de dezembro e, a depender do resultado da eleição, pode continuar, pode sair, pode mudar a gestão e a pessoa pode ser convidada a continuar, pode continuar a gestão e a pessoa pode ser convidada a se retirar. São coisas da vida, da política, faz parte do processo eleitoral e da forma como a República Federativa do Brasil é organizada. Porém, fevereiro começa o ano letivo. E para começar o ano letivo em fevereiro, muitas coisas precisam ser pactuadas, definidas agora em 2024. À medida em que nós temos a organização de um bom memorial de gestão, é possível avançar mais e avançar melhor na transição, ou seja, na relação entre a equipe que está hoje e na equipe que vai chegar. E mesmo a equipe que está hoje, se ela for continuar, ao organizar o memorial de gestão, ela vai ter a possibilidade de dar 1 ou 2 passos atrás e ver, eu não fiz corretamente algumas coisas, eu preciso corrigir essa documentação, eu preciso institucionalizar alguns atos e algumas medidas. Porque, diferente do que acontece na casa da gente, a gestão pública, ela se processa, se materializa por meio de atos formais. O Estado opera por meio da lei, e a lei determina, lá nos 5 princípios do artigo 37 da Constituição, a formalização de todos os atos, né? A legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a transparência, a eficiência, elas vão se materializar por meio de atos oficiais ao longo de toda a gestão. Nesse sentido, é muito importante você ter a possibilidade de organizar, reunir documentos, dados, informações, reunir uma série de questões que fizeram parte do dia a dia da gestão ao longo de todo esse ciclo, para que, primeiro, possa afirmar um legado daquilo que foi feito, mas, segundo, ajudar a preparar quem vai chegar, a poder conhecer a realidade. Porque esse, Elisiane, é também um grande problema, e eu fico feliz quando a gente tem, num dia como hoje, a constatação de que, a fala do Abrúcio foi nesse sentido, a do Mozart foi nesse sentido, de que a cooperação intermunicipal melhora muito a capacidade de diagnóstico. E muitas vezes a gestão ela é pautada por achismo, e não dá. Gestão, a gente não pode errar. E para não errar, a gente precisa conhecer a realidade, a verdade dos fatos, e não a verdade que muitas vezes a gente ouviu, reproduz e não tem estreita aproximação com o que realmente acontece nas redes. E aí, ao receber o memorial, quem vai iniciar uma gestão tem um processo facilitado, porque ele vai conhecer a verdade da verdade. Nesse sentido, o grande desafio proposto pela Maíra e pela Elisiane é que a gente pudesse trazer rapidamente algumas recomendações no sentido de contribuir como organizar um memorial de gestão. E aqui a gente traz uma lembrança daquilo que é importante, cada um ter uma organização na sua secretaria, ter uma forma de como é a estrutura da sua secretaria, e claro que isso vai diferir de local para local. Mas quais são as coisas mínimas e essenciais que deveriam integrar o memorial de gestão? Mas também a gente recomenda, a título de contribuição mais uma vez, alguns passos de como organizar o processo de transição, a relação com quem vai assumir, tendo como pauta central o memorial e também os desafios que estão postos para iniciar o ano letivo que se aproxima. Muita coisa para garantir que as crianças tenham acesso, já no primeiro dia de aula, a possibilidade de ficar na escola. Então, eu estou falando de transporte, estou falando de infraestrutura, estou falando de alimentação. Então, são muitas questões, né? Para que isso se materialize, para que a criança possa ter acesso, mas para que a criança possa, já no primeiro dia de aula, ter a possibilidade de dar continuidade na sua trajetória de aprendizagem ao longo da educação básica, é preciso a relação entre quem está hoje e quem vai entrar. Mesmo que quem está hoje vá continuar, é preciso parar, pensar e refletir sobre esses desafios. Portanto, é uma contribuição
pessoalmente fico muito feliz em participar desta contribuição do Instituto Positivo e da rede dos ADS para ajudar os municípios, neste momento, a refletirem sobre como poderiam construir o seu memorial de gestão e como poderiam organizar o processo de transição, e esperamos que todos gostem e apreciem a leitura. Obrigada, Sanches. Que honra, né, minha estar ao lado dessas feras nessa obra. Sanches, interessante o que você trouxe em relação à transição de gestão, que você visa o foco na descontinuidade, né, na não descontinuidade. E quando a gente para pensar na temática desse nosso evento, que é como trabalhar em regime de colaboração intermunicipal e quais os ganhos possíveis, um dos maiores ganhos em período de transição de gestão é perceber que quem está reunido como um território colaborativo tem menor chance de descontinuidade. Então, veja como está articulada a questão de trabalhar em colaboração com a temática da obra Transição de Gestão na Secretaria de Educação. Obrigada, Sanches. E agora eu quero ouvir, né, dialogar com Edilberto Carlos Pontes Lima. Ele é presidente do Instituto Rui Barbosa, né, e conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará. Edilberto contribuiu com muitas ideias maravilhosas para os municípios aprenderem qual o papel do Tribunal de Contas nesse período de transição de gestão, né? Quais os normativos, e você fala muito no teu capítulo da qualidade, né? De como fazer uma transição de gestão eficaz. Obrigado, doutora Maíra. Boa tarde a todos. Quase noite já, né? Boa tarde. Nessa tarde, esse dia seco aqui em Brasília. Muito inspirador esse dia. Muito obrigado pelo convite ao Instituto Positivo. É tão bacana ver aqui tantos vamos chamar operadores da educação, né? Professores, secretários, junto com gente do setor privado, da sociedade civil, né? Todo mundo aqui com o mesmo propósito, gente do Ministério, e nós aqui do Instituto Rui Barbosa, que somos nós nos chamamos, nos autodenominamos, talvez de forma tanto quanto petulante, mas nos chamamos de a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas Brasileiros, o Instituto Rui Barbosa. Mas, então, é uma alegria muito grande a gente participar. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento o doutor Marcelo, o doutor Sanches, professor Sanches, a doutora Maíra, a doutora Beth, né? Cumprimento especial também ao professor Abrusco, que está ali. Obrigado o professor Abrusco, que fez a ponte entre o Instituto Rui Barbosa e o Instituto Positivo, para a nossa alegria. Então, gente, eu achei, vendo esses depoimentos todos, eu assisti todos, fiz questão de chegar desde o começo e assistir todos, fiquei muito encantado com essa temática toda, né? Essa ideia de regime de colaboração intermunicipal, desses arranjos de desenvolvimento educacionais. Por que da educação? Porque eu lembro de um livro que fez já muito sucesso quando eu era estudante, fazia economia, Abrúcio, lá na Federal do Ceará. Se você não tivesse lido esse livro, você não arranjava nem uma namorada. Era impossível você arranjar namorada, você tinha que conhecer esse livro, senão as meninas não se interessavam por você. Que era um livro de um autor alemão chamado Schumacher, que dizia que small is beautiful. Pequeno é bonito, mais ou menos assim a tradução. Small is beautiful. A ideia basicamente qual era? A ideia era que você tinha que fortalecer a descentralização. A ideia era que fortalecer o pequeno município, a pequena empresa, não é? as iniciativas locais. A grande ideia era essa. Porque era uma gênese, esse autor, que fez tanto sucesso, era a gênese da sustentabilidade. Dizia-se que as grandes empresas, as grandes corporações estavam destruindo o planeta, né? Então, a ideia de valorizar o que era pequeno, o que era local, as iniciativas locais e tudo mais. Então, isso fez um sucesso enorme, até hoje é um livro relevante. Mas eu acho que o ponto central é que ser pequeno é bonito, como ele dizia, mas não quer dizer ser pequeno, não quer dizer ser isolado, né? Então,
é muito importante o pequeno município? Claro que é, porque isso fortalece a democracia, o princípio democrático, isso é fundamental. Fortalece as escolhas locais, fortalece a fiscalização do cidadão, que deve estar muito mais próximo. Então, isso é muito importante. Agora, ser pequeno, ser local, não quer dizer ser isolado. Então, por isso é tão importante esse tipo de iniciativa de rede de cooperação, que aqui se propõe, que se incentiva, que bom que está sendo incentivado. E especificamente, quando a gente olha regime de transição, para responder a sua pergunta, eu acho que uma coisa que me chama muita atenção é que, na maior parte dos municípios, quem convive isso dia a dia, vê a realidade, né, da burocracia, não só da educação, mas de todas as áreas municipais, é que, em boa parte dos municípios brasileiros, mesmo dos estados brasileiros, com algumas exceções, claro, e é mesmo exceções que são por secretaria, não é todo o estado, é que a gente vive uma era, Abruzzo, pré-weberiana. Né? A gente vive numa era, por exemplo, para exemplificar o que eu quero dizer, quando a gente olha assim, olha, qual é o estado weberiano, os princípios básicos? A administração pública profissionalizada, não é isso? Então, a prestação de contas é feita por profissionais, né, preferência concursados, enfim, pessoas têm bons contadores, bons auditores, todo um quadro na secretaria de gente que entende gestão pública, não é relação amadora, mas em boa parte das secretarias, não só de educação, mas de saúde e tudo mais, a gente vive numa era pré-weberiana porque, por exemplo, quem faz análise de prestação de contas de convênio são, em boa parte, pessoas terceirizadas. Nem funcionários públicos, servidores públicos concursados são terceirizados. Então, é uma era, em boa parte dos municípios brasileiros, pré-weberiana. Então, por que também é tão importante esses arranjos, essa cooperação? Porque, com a cooperação, essa defasagem, essa deficiência tão grande dos municípios, com essa cooperação, boa parte disso pode ser resolvido. Por exemplo, compras. É uma coisa altamente especializada. Se você comprar em conjunto, treinamento, capacitação, né, capacidades estatais, para usar um termo que o Abruzzo também gosta de usar tanto, capacidades institucionais, capacidades estatais, isso pode ser muito melhorado se você tiver cooperação. Então, pequeno é bonito, sim, né, a descentralização, mas se você tiver redes de cooperação, de colaboração, você consegue superar muito dessa deficiência desse Estado pré-weberiano que reina em boa parte dos municípios brasileiros e boa parte do Estado, até na União, viu, gente? A gente pensa que a União é uma maravilha. A União tem algumas ilhas que funcionam muito bem, mas boa parte da União, dos ministérios, quem conhece a realidade, sabe que é assim também. Não é? Ela não tem um Estado devidamente profissionalizado como deveria. Mas a parte de transição de governo, para ser específico, olha, gente, aqui é problema demais. Quem trabalha no Tribunal de Contas sabe disso, eu que estou no Tribunal de Contas há muitos anos, sou conselheiro desde 2010, todos os dias a gente rejeita contas de secretários de educação. Aplica multas, aplica débitos. E se for olhar os indicadores do município, muitas vezes são bons. O IDEB do município melhorou bastante. Aquele secretário fez uma boa gestão do ponto de vista da área finalística. Mas na área administrativa, a gente está na burocracia. O professor Santos falou muito bem. Estamos na burocracia, tem uma série de exigências que estão na lei. Não foi o Tribunal de Contas que criou. Como você não tem uma burocracia bem organizada, não se consegue comprar, por exemplo, fazer uma execução do contrato da forma devida, exigir uma garantia contratual que estava prevista em contrato, muitas vezes o secretário não exige, faz uma licitação sem observar as modalidades corretas. Enfim, o mundo da burocracia, que a gente pode até achar que não é prioritário, mas o fato é que a lei, a gente está no princípio da legalidade também, né? A lei está aí para ser exigida, para ser cumprida por todos. Então, eu acho que, para ter uma transição bem feita, para não ter tanto problema que a gente tem, problema demais, a primeira coisa, acho que ter a equipe de transição. O professor falou do protocolo, como é o nome que você deu? Memorial de transição. Gente, é fundamental isso. Você ter protocolos de transição obrigatórios, com todos os passos a serem seguidos, com equipes formadas tanto por quem está saindo, como quem está ingressando, o próximo governo, isso é essencial. Esse tipo de providência pode evitar uma série de problemas. Problemas práticos, que a gente vê todo dia, gente. Parece teórico, mas eu estou dizendo isso porque eu vejo todo dia. Por exemplo, terminou a gestão do secretário de Educação. 1º de janeiro, assumiu um novo secretário. Ok. Mas quem vai prestar contas da gestão anterior é o novo secretário. Não é isso? Muitas vezes, são até no mesmo grupo político, eu vejo todo dia, já, tá, gente? Mesmo grupo político, mas não se dão.
dentro do mesmo grupo político tem muita competição, não é assim? O seu primeiro competidor, muitas vezes, é dentro do próprio grupo político, né? E aí ele não tem acesso aos documentos. Então, se você tiver esse protocolo bem encaminhado, com a ata registrada e com o recibo que você entregou todos os documentos, suas chances de ter problema do secretário que está saindo diminuem drasticamente. Né? É uma providência prática, mas absolutamente essencial para evitar problemas. Então, esse é um campo difícil, mas que é muito fácil de resolver. Não sei se a palavra é fácil, mas pode muito bem ser resolvido se você adotar protocolos. Protocolos, gente. Protocolos. O primeiro protocolo é obrigatório, mesmo que não tenha lei municipal nem lei estadual, mas é obrigatório ter equipe de transição. Por quê? Porque assim exige a Constituição. A Constituição fala, embora não fale em equipe de transição, mas a Constituição fala em continuidade administrativa. Não é isso? Os princípios da administração estão lá, continuidade administrativa. É obrigatório ter. Faz parte da moralidade, faz parte da... Já vou concluir, 1 minuto só, né? Da impessoalidade. Enfim, então é obrigatório ter equipes de transição. E as equipes de transição têm que ter, como disse, protocolos, com ata e com recibo de todos os documentos que foram entregues. E aí, claro, nesses documentos, tudo, na área da educação especificamente, todos os planos de educação que estão em vigor, não é? Todos os projetos, os programas, os convênios que o município tenha com o Estado, é fundamental que ele tenha todos os prazos, qual é a data de prestação de contas, quais são as próximas parcelas, quais são os compromissos que o município tem com aquele convênio que foi estabelecido com o Estado ou com a União. Não é? Então, tudo isso, adotar essas providências, que, repito, a partir de um protocolo, elas se tornam até triviais, mas, pela minha experiência de conselheiro já há muitos anos, vejo que não é essa a realidade, por isso tanta gente tem problema, onde não deveria ter, não é? Mas tem muito problema por falta dessas providências que me parecem até elementares. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Gilberto. Gostaria de dizer que a rede de ADES do Brasil está muito feliz com essa aproximação do Instituto Rui Barbosa, do dia a dia, né, dos arranjos, dos consórcios com Câmara Técnica de Educação, porque a gente sabe que é um período burocrático, é um período difícil, delicado, e tendo, né, uma pessoa como o Sanches, né, nos ensinando a preparar o memorial, e tendo o Tribunal de Contas também nos orientando como fazer de uma maneira mais simples, menos dolorida, menos trabalhosa, né, tudo fica com mais clareza, porque, sim, nós queremos transparência, queremos agir dentro da legalidade. Então, muito obrigada pela participação na nossa obra, aos 2 autores aqui.